Olá, pessoal, boa noite. Esperar alguns minutinhos enquanto o Instagram envia nossa live para as pessoas, né? Enquanto as pessoas vão entrando. Seja bem-vinda. A Marielle já está aqui conosco. Vamos esperar o pessoal ir entrando. O Instagram vai indicando o pessoal, né? Vai informando o pessoal. Muito boa noite, Danilo. Aumentar o meu aqui no máximo. Se a imagem ou o áudio estiver ruim, por favor, nos avisem. Eu gostaria muito de pedir para vocês mandarem pela flechinha lá a live para outras pessoas. Gostaria também que você pudesse curtir lá com um coraçãozinho a nossa live, para poder o Instagram colocar a live e tanto colocar entre lives importantes, né? Como também o Instagram entregar para mais pessoas, né? Hoje a gente está falando aqui sobre um tema tão importante que é déficit de atenção em crianças e uma causa, né, de aflição para tantas mães, pais também, né, para os pais em geral, porque é uma situação que muitos passam, né, o déficit de atenção aí está cada vez mais comum nas crianças, a gente vai entender, claro que hoje tem muito mais formas, né, muito mais causas, né, causas desse déficit de atenção. Hoje a gente tem aí rede social, tem celular, né, tem jogos que pode estar levando também essas crianças a esse déficit de atenção, de forma mais intensa do que a gente tinha antigamente, né, mas hoje a gente percebe que é algo muito comum nas crianças. E a Marielle vai falar sobre isso com a gente, tá? A Marielle vai falar sobre esse tema aqui com a gente, sobre o tema de déficit da atenção, né? A Marielle vai colocar para nós aí toda a parte de conhecimento dela dentro da neuropsicopedagogia. A gente vai entender qual que é a diferença entre o TDAH e o déficit de atenção. A gente vai entender como identificar, vai ajudar os pais a identificarem sobre isso, né? A gente vai falar sobre alimentação, sobre formas de tratamento, e a neuropsicopedagogia é uma forma de tratamento também. Então, a Marielle tem muita coisa prática, assim, para compartilhar conosco. E os vídeos dela, quem já acompanha a Marielle aí até faça um convite para acompanhar, né, para seguir a Marielle, porque ela tem muito vídeo legal falando sobre isso, falando sobre outros assuntos também, autismo inclusive. E o déficit de atenção é um quadro que ele não vem isolado, né? É um quadro que vem junto sempre com algum outro quadro, como autismo, vem geralmente junto com alguma alergia alimentar, enfim. Vamos lá esperar 5 minutinhos e já chamo a Marielle aqui para falar conosco, tá? Esperar um pouquinho mais aí o pessoal ir entrando. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, LS Geladinho Gourmet, seja bem-vinda. A gente vai esperando o pessoal entrar, tá? Então, assim, a gente vai começar a falar sobre isso, né? De repente, se o assunto tem muita coisa, né? Marília até vai falar sobre isso com a gente, tem muita coisa pra gente falar. Se a gente não conseguir falar tudo aqui, a gente abre uma outra live só de perguntas e respostas, tá bom? Porque eu sei que é um anseio aí de muitos pais, tá? Mas a gente vai tentar abordar aí o máximo possível de informações sobre o tema, tá? E como eu falei, o tema nunca vem sozinho, né? O déficit de atenção nunca vem sozinho, ele sempre vem associado a algum outro quadro. E a gente vai comentar sobre isso. Bom, eu vou chamar a Marielle, tá bom? Vou chamar a Marielle aqui. Vamos lá. Chamar a Marielle, seja bem-vinda. Delma Coelho, seja bem-vinda, Patrícia, Artes em Presentes, sejam muito bem-vindos. Olá, Marielle, Oi, tudo bem? tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda, Marielle. Eu tô com muita expectativa sobre essa live, né? Porque eu comecei a acompanhar você pela rede social e eu vi que tem muita coisa aí que a gente precisa saber, né? Até convidei os pais para estarem aqui conosco hoje, porque é um tema que aborda, é um tema tão complexo, né, Marielle? É um tema que ele tem, assim, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, né? Porque ele vem Sim. sempre ali junto com alguns outros quadros, e é algo assim que às vezes os pais conseguem perceber, às vezes não, né? Então hoje eu queria que você realmente falasse, ficasse bem à vontade para falar sobre esse tema, tá? E, bom, fala um pouco sobre você, o pessoal aqui, né, já me conhece, tem muita gente aqui que já é seguidor meu, mas fala um pouco sobre você.
Oi, pessoal, boa noite. Eu me chamo Marielle. Eu conheci a Ju por ser paciente dela, né, Ju? E aí a gente vai se conhecendo aí na vida profissional também. É, eu sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga e estou concluindo mestrado em educação especial justamente na área do TDAH. É o meu objeto de estudo, né? Essa discussão e essa investigação. Aí, na minha tese, eu faço uma investigação do que realmente os professores ali em sala de aula entendem sobre o que é o déficit de atenção, né? E aí, como conduzir isso no contexto de sala de aula. Mas o porquê desse tema que surgiu foi justamente decorrente de ver esse número exagerado de diagnóstico, de encaminhamentos, né? Onde muitas vezes o tratamento, a maneira de conduzir, sempre tem outras vias também. Não só direto com acompanhamento do neurologista com uso medicamentoso, mas também outros recursos, né? E a alimentação também é uma delas. Que claro que não é minha área, mas quando eu percebo que existe uma agitação, um incômodo também a nível biológico, intestinal, ali desse funcionamento da criança, eu também faço essa indicação para que os pais procurem um especialista para que consiga contribuir, né, para o melhor desenvolvimento, oxigenação neurológica, toda essa questão. Foi por isso até que a gente começou a live. A gente estava compartilhando sobre uma paciente, né? Eu estava tirando algumas dúvidas com você sobre um paciente. E aí a gente falou, vamos falar sobre isso, né? O teu perfil é maravilhoso, vamos falar sobre isso, porque é uma coisa que as pessoas precisam saber. Então vamos lá, Marielle. A diferença entre déficit de atenção e TDAH. Eu sei que tem uma diferença aí, assim, bem fina, né? Na verdade, assim, é muito comum a gente já ver o diagnóstico de TDAH, ou tanto o déficit de atenção quanto a hiperatividade. O A, ele é de atenção e o H de hiperatividade. O que a gente precisa entender é que quando se faz esse diagnóstico, a gente tem que identificar exatamente quais são as alterações e as características que a criança está apresentando para a gente, né? Quando a gente identifica que tem só a hiperatividade, eu falo que é melhor, é mais difícil de tratar num primeiro momento, porque é uma agitação motora e é mais difícil de se conter, né? Mas ela é melhor porque ao longo da vida ela diminui, ela reduz essa agitação motora, né? Então, a hiperatividade, ela é focada na questão motora. Já a atenção, ela é cognitiva mesmo, é uma alteração, uma falha a nível neurológico. E aí a gente tem isso ao longo da vida e conforme vai chegando na idade adulta, idoso, isso se acentua e fica pior, né? Então, e por ser cognitivo, se não trata, a gente não consegue abrir outras rotas neurológicas para potencializar as outras áreas que não estão prejudicadas, né? Atenção, a gente vai ter ali uma questão direta ligada com a memória, com a percepção visual, né? Não é só o esquecer onde estão as coisas, não conseguir aprender com qualidade, né? Mas realmente é uma qualidade de vida num todo que fica prejudicada decorrente dessa alteração no lobo frontal na atenção. Marielle, vamos falar então sobre sintomas específicos do déficit de atenção? Como os pais hoje que estão aqui nos seguindo, eles podem identificar, ou pelo menos suspeitar que os filhos possam ter, e aí já buscar ajuda. De que forma? Sim. Os 3 primeiros pontos assim que a gente pode entender, até anotei aqui para não me confundir, porque depois tem 9 critérios que são só de atenção e mais 9 critérios da hiperatividade, né? E aí é muito interessante a gente entender isso, porque quando a gente vai lá no consultório com o neuro, ou até com o pediatra, às vezes, ou na escola com a professora, a gente fala, nossa, ele esquece todas as coisas, mas essa é uma das características, né? Esquecer as coisas. E aí, a criança, para ter o déficit de atenção, ela precisa ter pelo menos 6 características dos 9. Se ela tiver 5, ela já não é classificada dentro do DSM-5 como desatenta, como um déficit de atenção, né? Então, acaba sendo só ali alguma coisa, uma dispersão, precisa estimular, e aí a gente tem essa questão também. Mas tem 3 principais, que é o descuido com a falta de verificação, ou seja, ela faz e não percebe o que ela fez, ela não consegue, deixa eu ver se eu fiz certo. Não, ela não tem isso, ela faz só uma vez e vai embora, né? Que dá aquela sensação que a criança passa atropelado, né? A desorganização,
e a falta de planejamento. Então, assim, a criança sabe que ela vai ter que chegar em casa, pegar a tarefa, mostrar a agenda para a mãe, para pedir essa ajuda e tudo mais. Mas não, ela não se planeja, ela coloca as vontades dela na frente e aí bola pra frente. E não só no sentido da tarefa, né? Mas até mesmo na brincadeira, né? Então, às vezes, quando ela tá numa brincadeira em grupo, ela começa a brincar. Depois ela pensa que ela tinha que entender as regras, entender, não, mas peraí, qual que vai ser o limite? Onde é o gol? Onde vai ser isso? Onde vai ser aquilo? Depois que a brincadeira já flui. Então, essa desorganização, essa impulsividade, são 3 características, assim, que já nos levantam ali a orelha para poder analisar o que pode estar acontecendo, né? E aí, claro, vão surgir ali dificuldades na memória, a questão motora, ela vai ficar muito nítida, os movimentos que eu não consigo controlar, né? Trombar o tempo todo, cair o tempo todo. E aí, acaba que uma coisa vai desencadeando a outra, né? É a criança desajeitada? Isso, seria uma criança desajeitada, mas o que acontece? É uma das características, né? Essa, porque pode ser que seja um TDAH que seja muito agitado, mas ele também tem um controle motor muito bom. Mas ele é agitado em excesso. A sensação que dá que tá ligado num motor, como se fosse uma bateria, né? Que não para. E aí, essa característica, ela é mais evidente do que talvez uma criança que não tem esse controle motor. É característico também não ter essa questão de controle motor, né? A questão que a gente tem que entender é que quando a gente pensa em déficit de atenção, Ju, a gente não é um transtorno exclusivo de atenção. Ele vai desencadear e prejudicar outras áreas do cérebro também. É por isso que a criança que tem déficit de atenção tem tanta dificuldade de ser alfabetizada, né? Que aí muitas mães percebem que existe esse déficit de atenção e vão atrás ali de um neuro, de um profissional, um psicopedagogo, uma fono, né? E aí ali no processo do primeiro ano, com 6, 7 anos, né? Onde a criança está em sofrimento já, mas ela já traz indicativos antes disso, ali na educação infantil, dessas dificuldades atencionais. Né? Então, às vezes, uma fala, uma palavra que ela nunca se lembra, o nome dos objetos, as crianças esquecem muito o nome dos objetos, né? A dificuldade de conseguir chegar a conclusões no seu raciocínio, não consegue contar uma história inteira. É o jeito dele, ele começa a contar uma história, do nada vai para outra, né? Então, tudo isso são sintomas, são indicativos que a gente já pode ir percebendo quando a criança é pequena, né? Uma criança de 4 anos, ela já é capaz de chegar e relatar um fato, com começo, meio e fim, e indicativos de detalhes também, né? Então, se a criança começa a contar uma história, vai para outra, de repente, mãe, esqueci o que eu fiz, isso, aquilo, já não é que isso vai ser o déficit de atenção, né, Ju? Mas já indica que algo pode estar alterado já nesse processo. E quanto antes se estimula, melhor o desenvolvimento. Deixa eu perguntar uma coisa, Marielle, 2 pontos aqui que surgiu de dúvidas. Dicção, né? A fala da criança tem alguma diferença de quem tem déficit e de quem não tem? É um perfil de déficit de atenção, aquela criança que começa a brincar e ela nunca fica com a mesma brincadeira durante muito tempo. Então ela muda o tempo todo de brincadeira, não finaliza, ou às vezes aquela criança que ganha algum presente, alguma coisa, e já está pensando no próximo. Existe isso ou é só uma ansiedade mesmo? Sim. Não, existe isso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente quer justificar o déficit de atenção com ansiedade. Não, ele tá ansioso porque tá chegando no aniversário. Não, ele tá ansioso porque ele vai fazer uma prova, né? Mas nem sempre né? Existe sim, o TDAH por muito tempo ele foi confundido com um transtorno de ansiedade, decorrente justamente dessa característica, tá? O que acontece? Não vai ser num contexto específico, isolado. A criança vai sempre ter esse comportamento, né? Então, vai ser na escola, vai ser em casa, vai ser lá no condomínio brincando com os amiguinhos, vai ser com os primos na família. Então, ela sempre vai ter as mesmas características, né? E essa característica que você falou, de que eles nunca conseguem concluir uma atividade, essa daí é a campeã de que acho que todos que até hoje já aprendi, eles têm. Eles não conseguem, eles não têm essa persistência, né? E aí, eles têm uma necessidade de um retorno muito rápido daquilo que eles fizeram, né? E aí, como não vem esse retorno rápido em muitas atividades,
E aí é onde eles desistem muito rápido. Então, são crianças que entregam as provas em branco, porque não vai receber a nota logo em seguida. São crianças que desistem da tarefa, porque a professora já não vai avistar. Então, uma série de comportamentos também, por exemplo, em outros contextos. Começa a almoçar e deixa o prato no meio do caminho, porque lembrou que queria brincar, né? Então, isso é muito, muito nítido, sim. O que é importante a gente falar aqui, Ju, é que o que acontece? As mães têm, né? As mães, e hoje a gente tem um excesso de informações, e aí a gente acaba achando que é aquilo, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é porque a criança faz isso, nossa, a Mari está descrevendo meu filho, nossa, a Ju fez uma pergunta que é batata para o meu filho, que justamente vai ser aquilo, né? Então, assim, até eu posso compartilhar que quando eu era uma criança que eu não conseguia fazer as atividades até o final. A minha mãe sempre conta. E aí, eles ficavam muito incomodados com isso, e aí descobriram que eu tinha hipotiroidismo. A alteração hormonal não tem nada a ver com alteração cognitiva, né? Mas era a mesma característica. Então, se os meus pais talvez tivessem levado no neuro e relatado, nossa, a Marielle não consegue concluir um raciocínio, ela não conclui, e aí ia falar, não, mas e o que está acontecendo? É um desajuste neurológico ou um desajuste hormonal? Por isso que é importante estar todo mundo sempre atento e com essa equipe integrada, né? Perfeito, Marielle. Perfeita a tua colocação, porque a gente tem outros quadros aí que podem levar a uma desatenção, que não seria exatamente o déficit de atenção, Sim, como as alergias exatamente. que você falou do hipotiroidismo, as alergias alimentares, a própria doença celíaca também leva. E depois que trata, o paciente volta ao normal, né? A criança volta ali a ter Exatamente. O concentração déficit de de. atenção você pode tratar, e você vai reduzir muito, mas aquilo vai se manter. Entendeu? Depois de Então, adulto também, Marielle? depois de adulto também. Ele só muda o foco. Na criança, quando você tem um tratamento bem alinhado com a equipe terapêutica, médico, né? Enfim, tudo ajustadinho, se reduz muito as características. Mas, por exemplo, na escola, acaba sempre sendo o ponto que desregula essa criança. Então, onde ela vai mostrar esse déficit de atenção, onde reforça esse déficit de atenção. Então, na escola acaba sendo isso. Quando eu for para a fase adulta, por exemplo, vira, por exemplo, no trabalho. Né? É uma pessoa que às vezes perde a hora com frequência, se esquece onde colocou algum material que ia usar aí para o trabalho, né? E isso vai mudando conforme vai mudando a fase de vida da pessoa. Mas o Entendi. déficit de atenção, ele não desaparece. Ele tá aí pro resto da vida. Muito importante, essa informação eu não sabia, tá? Muito legal aí a gente ter falado sobre isso. E aí, a gente, voltando aqui, a própria desbiose, que é uma coisa que eu esqueci de falar também, desbiose intestinal que causa uma neuroinflamação, né? Causa inflamação intestinal e pelo eixo intestino-cérebro que a gente tem, pode causar uma neuroinflamação que pode causar uma desatenção também, né? Que às vezes nem sempre é exatamente o déficit de atenção, que é o que a gente estava comentando agora há pouco, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos neurônios no intestino, né, Ju? Você que sabe falar melhor disso pra gente. Mas nós temos, e assim, é muito claro as crianças que não tomam café da manhã, por exemplo, para ir a escola, não almoçam bem, né? Não tem esse momento alimentar mesmo, a qualidade que cai em relação à alimentação, né? Tem algumas crianças que fazem uso ali das medicações, né? E aí se queixam que não estão com fome, que a barriga dói, que fica enjoada, que não quer comer, que é um efeito da medicação ali do estômago vazio, né? E aí eu até insisto com algumas mães, não, mesmo não comendo, toma então um iogurte, come um pedacinho de pão, alguma coisa, porque esse organismo precisa funcionar. Sozinho o remédio não funciona, né? Então é exatamente isso que está pontuando. E a gente não pode esquecer que até esses medicamentos, eles podem levar a alguma depressão, né, alguma queda desses nutrientes, que já tem como causa também do déficit de atenção, né? Não só dos outros quadros, mas a própria queda de alguns nutrientes já é apontada em alguns estudos aí como fatores causais de déficit de atenção, né? Então, zinco, magnésio, selênio, a vitamina D, né?
Então é importante ter essa alimentação bem balanceada, fazer o tratamento ali, claro que a gente não está falando aqui de abandonar nenhum tratamento, né? Mas fazer um tratamento ali associado a uma boa alimentação, rica em proteínas, que são importantes ali para a produção dos neurotransmissores, para o foco, concentração, né? A dopamina, que é tão importante em tudo isso, né? As proteínas, elas ajudam a sintetizar esses neurotransmissores, elas participam e são precursores dele, ou seja, elas, além de produzir, elas produzem precursores, aqueles que precisam para poder produzir os neurotransmissores, né? E, além disso, tem os carboidratos, que são importantes também para... A Marielle estava falando sobre hipotiroidismo, né? O caso dela de hipotiroidismo. E a gente não pode esquecer também da hiperglicemia, né, Marielle? Que leva a uma falta de atenção também, uma falta de foco, de concentração, que a gente pode aí ter um diagnóstico, pode ter um diagnóstico errado, né? De déficit de atenção, na verdade, a criança está tendo uma alta de glicemia, né? E aí, se alimentando de forma errada, com carboidratos muito simples, então melhorar a alimentação da criança é super importante, né? A hiperglicemia também pode levar a essa dificuldade de foco, de concentração, de atenção, a criança fica muito agitada, muito hiperativa, né? Mas aí vamos voltar aqui de novo, que a gente estava falando sobre os sintomas, né, Marielle? E aí a gente falou como identificar, você comentou agora. Você tinha comentado sobre a criança de 4 anos, que já é possível identificar, né? Mariela, existe uma idade assim, máxima que essa criança pode ter uma melhor resposta para o tratamento, ou não? E depende disso, porque a gente vê estudos científicos que falam sobre a formação de caráter de 7 anos, né? Sobre a formação cognitiva até 7 anos. Qual que é a tua opinião sobre isso? A gente tem que tomar bastante cuidado, porque não é só as características, né? Isso aí que você falou do caráter, da personalidade. Então, às vezes, nossa, ele é muito esquecido. Aí você vai ver a mãe, é uma mãe tranquila, que sempre não se despreocupada, esquece as coisas. Então, essas características da personalidade, de como a criança é, enfim, a gente tem que ter bem claro para poder daí identificar, né? Não existe uma idade X que eu vou falar, não, então agora nessa idade eu vou avaliar e vou identificar o que é, né? Se é ou se não é. Quando a gente começa a perceber que tem alguma alteração e tudo mais, a gente expõe as crianças, né, a um teste neuropsicológico, junto com o neuropsicopedagógico, com uma fono, com uma equipe multidisciplinar, tá? Pensando num diagnóstico. Então, a gente precisa passar por todos os da equipe, não precisa ser uma equipe formada, né? Então, por exemplo, não, a Marielle só trabalha com essa equipe. Não. Então, olha, eu passei pela fono, a fono disse isso. Agora eu vou numa psicopedagoga, a psicopedagoga disse. Juntando todas essas análises, o neuro vai chegar a uma conclusão. Mas, antes de fechar qualquer diagnóstico, seja do autismo, TDAH, dislexia, enfim, a criança tem que ser exposta pelo menos a 6 meses de tratamento. E aí, a gente vai retomar e analisar. Se a criança der um grande salto, uma evolução, e reduzir algumas características, então a gente vê que parecia um TDAH, mas não era, né? Ou parecia alguma outra coisa e não era. Então, assim, é muito importante as mães de fato entenderem isso, Ju, de que é preciso fazer uma avaliação com uma equipe, então com todas as áreas, porque a fono vai analisar toda essa área de processamento auditivo, de linguagem, de posição de língua, ela analisa toda essa questão, né? Uma neuropsicóloga vai avaliar toda a questão cognitiva e a parte psicopedagógica vai avaliar a questão cognitiva na aprendizagem. Então, são 3 áreas muito importantes para a gente avaliar em relação à criança. E aí, junto com o neuro, que vai dosando o que realmente precisa ou não, ele vai saber indicar, não, essa criança, ela tá de dificuldade na aprendizagem, mas ela tá vindo de uma dificuldade de memória que ela tem. Quem trabalha isso, então, é a neuropsicóloga. Olha, a criança tá com uma dificuldade comportamental, mas é porque ela tá com uma dificuldade de que ela não tá dando conta da escola. Então, quem trabalha isso é a psicopedagoga. Então, saber onde vai tratando. E aí, exposta 6 meses a intervenção, aí sim a gente pode, né, pensar nisso. Não existe uma idade específica, com 2 anos, 3 anos, não existe onde você começar a perceber que existem alterações, é o momento de procurar, não ficar esperando, né? Tem adultos que descobrem o TDAH só na fase adulta.
né? Nossa, eu sofri a vida inteira, eu me esforcei muito, porque ter TDAH não é indicativo de inteligência, né? De não ser capaz das coisas, vai ter mais dificuldade de ter essa atenção, essa memória, esse controle, né? Essa coordenação visual e todo esse planejamento, enfim, mas vai dar conta, né? Então tem pessoas que descobrem só na fase adulta, de fato, né? Entendi, entendi. A gente tem mais algumas perguntas aqui. Nós falamos sobre alimentação, exames para diagnóstico. Você falou sobre os três. Então, não existe um exame que você coloca numa máquina, olha o cérebro e fala, olha aqui que não tá funcionando, é aqui que tá o problema. Seria muito bom se existisse, mas não existe. Nem exames com contraste, com nada, não existe realmente esse exame. Então, a análise é clínica, é um olhar clínico mesmo, e que realmente, isso eu acho que algumas mães pecam no sentido de acabarem talvez não conseguindo sustentar nem financeiramente, de tempo, né? Ou precisando escolher qual terapia de fato a criança vai fazer, mas realmente expor a criança os 6 meses depois dos testes, e não é só fazer os testes, né? Eu fiz um monte de teste, fiquei lá 2 meses fazendo teste, às vezes demora, porque como é clínico, eu preciso observar. Às vezes, como a criança está hoje, não é o jeito que ela vai estar semana que vem, né? Às vezes hoje ela vai parecer que ela não sabe, e amanhã já ela mostra que sabe. Então, a criança oscila muito. Nós todos, né? Nós, seres humanos, oscilamos. Né? Eu vejo isso nas minhas consultas com a minha nutricionista, dessas oscilações que a gente tem. E aí, assim, a gente precisa entender que a criança tem isso. Então, é um olhar clínico. O olhar clínico não é só uma vez que você vai lá, né? Quando você vai descobrir alguma doença, vamos pensar no médico, você não vai só uma vez na consulta. Você vai, ele conversa com você, ele pergunta os sintomas. Aí, diante do que você fala, ele vai passar uma lista de exames de sangue, de exames de imagem para você fazer. Você vai fazer, você vai voltar com os resultados, ele vai pensar. E aí, é clínico. Você precisa analisar. Não existe um exame específico, né? Mas aí a gente tem, por exemplo, o processamento auditivo, que é uma das coisas que normalmente dá alterada também, porque por conta dessa desorganização neurológica, a gente acaba tendo algumas alterações no processamento auditivo central, que é o exame de PAC, né? Que as fonos fazem, audiometria, para identificar se tem essa qualidade de entrada e saída de som. Né? Então, observar eliminar todas as possibilidades quando a gente começa com as características. Os exames, eu falo assim, que dentro do meu protocolo de testes neuropsicopedagógicos, os mais importantes são as provas peritianas que identificam o nível de pensamento da criança, como ela pensa e como ela processa aquilo. Por quê? É o que eu falo para todas as mães que me procuram. Que a criança não faz isso, todo mundo já sabe. A professora já viu, você já viu, a própria criança já sabe que ela não faz. Né? Então, por exemplo, pensar, a criança não está alfabetizada. Todo mundo já sabe que ela não está alfabetizada. Mas por que ela não está alfabetizada? O que ela sabe? Né? Como ela está entendendo essa questão das letras, que é o olhar que a gente precisa procurar um profissional que tenha esse olhar, que vai olhar e vai falar, não, é por causa disso. E a partir daí começar o tratamento. Quando a gente faz isso aí, o tratamento flui. Perfeito. Os exames servem mais, os outros exames, né, servem para afastar outras possibilidades, né, outros diagnósticos. Isso, e aí, a gente estava falando agora há pouco de alergia alimentar, de doença celíaca, né, de hipotiroidismo, enfim, outros aí de outras realidades que podem estar ali ao invés de ser exatamente o déficit de atenção ou o TDAH, né. Marielle, mas aí surgiu mais dúvidas agora. Você vai falando e eu vou anotando as dúvidas aqui. Pode perguntar. Vamos falar aqui. Você falou que não tem idade, mas a partir de que idade a mãe já tem que ter aquele olhar crítico, né? Bebê, a gente sabe que o bebê, ele não tem como você ter esse entendimento, porque a criança está conhecendo um mundo novo, né? Mas a partir de que idade você fala assim, mãe, se o teu filho tem, né, tá com 1 ano, 2 anos, e tem algum desses sintomas, é importante buscar ajuda. A partir de que idade você Os marcos do desenvolvimento vão indicar ali a partir dos 2 anos. Então, a partir dos 2 anos, que é onde a criança já está andando, já está falando, a gente já tem ali o processo de autonomia para o desfraude,
né? Dentro dos marcos mesmo do desenvolvimento. Se você começar a falar, nossa, mas está demorando muito, ele fala, mas eu não entendo nada que ele fala. Nossa, ele não consegue entender, ele não consegue olhar para mim, parar e me escutar. Nossa, eu falo que eu chamo esse menino, parece que é surdo, né? Que eu já escuto isso. Parece que é surdo, parece que não me escuta. Então, quando você começa insistentemente a ter essa rotina e de que sempre tem que chamar a criança, sempre tem que fazer ela parar, segurar a criança, né? Tem algumas crianças que tem que segurar, né? Claro que a gente tem que saber dosar o que é ser criança e até onde é uma agitação, né? Mas quando realmente você vê que é uma coisa assim que tá muito extrema, né? Vive no mundo da lua, fica, ele até consegue assistir uma televisão, mas ele fica ali, não tá focado na TV, ou você tá brincando, ele não consegue brincar só com uma coisa, ele quer brincar de várias coisas ao mesmo tempo. Então eu acredito que se a gente for começar a dar uma analisada aos 2 anos de idade, para ver se tem alguma alteração já, não que seja, e já não é 2 anos, ai meu Deus, eu chamo ele o dia inteiro, ele não presta atenção em mim, já vou pro neuro, né? Então, assim, com 2 anos, peraí, deixa eu ver o que eu posso estimular então, para ver se eu melhoro aqui. Enfim, então eu acho que 2 anos, 3 anos ali seria uma idade legal que já traz esses indicativos. Até porque com 2 anos de idade, a criança já tem que ter mais autonomia, né? Já conseguir ir ao banheiro, enfim. Eu falo, Marielle, que para nós a nutrição é importantíssimo esse trabalho, porque assim, isso influencia muito na alimentação da criança. Às vezes a criança, ela não é seletiva, ela tem um déficit de atenção, porque ela não consegue focar na comida, no que está fazendo, então ela não fica ali muito tempo comendo, ela nem quer comer, né? Na verdade, porque ela está pensando em outras atividades. Então, e às vezes emagrecimento, que às vezes a gente pode estar vasculhando ali outras situações que é realmente ali a dificuldade que ela tem de sentar, de comer, de escolher, né, os alimentos, de ter esse foco com a comida, né? Então é Sim. importante os pais se atentarem a isso também, porque às vezes a gente fica desesperado com os pais, né? Ficam desesperados com os filhos, e aí eu vejo isso muito no consultório, né? Paciente chegando e, meu filho não come, meu filho acha que tem algum problema de saúde, né? E às vezes a gente está vendo ali que ele não. Até para a gente fazer a mudança alimentar, é preciso ter esse trabalho em conjunto para que ele pare e consiga comer, né? Para que ele pare e consiga se alimentar e consiga ter aqueles nutrientes, porque às vezes não é só a nutrição mesmo, às vezes tem que ter esse trabalho aí em conjunto, né? A escola melhora a escola. Meu filho, porque ele é assim porque está fora da escola, mas na escola ele melhora muito. O que você vê na tua realidade, na tua prática clínica? Se for déficit de atenção, vai ficar a mesma coisa. Na Pode piorar, escola, Mari? em casa. Piorar, eu acredito que não, porque na escola ele vai estar recebendo o estímulo ali de uma aprendizagem formal, mas vai continuar a mesma coisa. Porque a criança com déficit de atenção, Ju, isso é muito importante, porque não tem como a criança ter déficit de atenção e ser uma criança fora da escola e outra criança dentro da escola. Tá? Mas na escola exclusivamente ele tem déficit de atenção. Não, ele não tem déficit de atenção na escola. Você conversa com a professora fala, não, ele vai super bem, ele acompanha a turma, ele participa. E aí chega em casa, vai fazer tarefa, o menino do nada tem déficit de atenção. Isso não existe, tá, Ju? Então, assim, é muito importante as mães entenderem isso, porque não tem isso de melhorar ou piorar. Eu falo que a escola é uma estrutura organizada sobre aprendizagem. Então, sempre vai ser muito bom para crianças. São professores, né? Hoje em dia precisa ter a formação de pedagogia. Antigamente não precisava ter a formação específica, mas hoje desde a educação infantil é exigido essa formação. Então são profissionais que estudaram sobre educação e ele vai receber estímulos para aquela idade. Então ruim não é, né? O que a gente tem que entender é que o déficit de atenção em todos os contextos. É na igreja, é em casa, é no mercado, é na casa da avó, é na escola. Né? Agora, se a criança tem déficit de atenção só em um lugar, ele é hiperativo só em um lugar, então não é uma questão de agitação, é uma questão realmente de moldar, ou de regra, de limite. Aí pode ser infinitas coisas, né? Deixa eu só responder as perguntas que estão fazendo aqui pra gente. Marielle, você atende adultos? Ai, meu Deus, eu atendia, mas agora o meu foco realmente são crianças até 12 anos. Mas Você eu atende... oriento, se precisar de orientação, alguma coisa, né? Só me mandar uma mensagem, o que eu puder orientar, indicar para outros profissionais, eu faço isso sim. Mas eu especificamente atender, não mais. Atendimento online?
Online? Sim, atendimento online, mas só para crianças a partir de 8 anos online. É. Então, o pessoal que quer entrar em contato com a Marielle, entra no perfil da Marielle. Eu vou colocar depois da Isso. live lá, mas também tá no meu feed, tá? Entra no perfil dela e já entra em contato com a Marielle e conversa lá com ela, tá bom? Aí já consegue Isso. aí. Às vezes é só uma orientação, Ju, então também super tranquilo. Perfeito, então. A gente vai um pouquinho mais para frente. Os caminhos do tratamento, Marielle. Os caminhos de tratamento para os déficits, né? Para o déficit e para o TDAH. Aham. O que que acontece, Ju? Foi o que eu falei um pouquinho antes, né? A gente precisa entender que às vezes a gente acha que vai ter que fazer todas as terapias, ou só vai tomar o remédio e não precisa de nenhuma terapia, ou não vou tomar o remédio e vou fazer as terapias. Então, assim, varia muito, né? Eu tenho um caso de um paciente que eu atendi ele por 3 anos sem medicação, e aí agora que ele já tá um pouquinho mais velho, eu vejo que é necessário o uso da medicação junto com o meu acompanhamento. Mas ele não precisou de psicólogo, ele não precisou de fono, realmente era uma regulação junto com a escola que precisava ser feita. E aí o trabalho psicopedagógico ele é diferente do trabalho exclusivo pedagógico, né? Então a gente acaba focando também nessa questão das funções executivas, de memória, né? E essa parte prática de treinar isso junto com a escola, com os conteúdos, né? Então assim, eu não gosto de dizer tem TDAH, tem que fazer isso. Eu acho que quem tem que saber analisar o que precisa, né? Então, Personalizado, tem né? criança que não vai precisar de uma psicopedagoga, mas precisa com certeza de uma TO, né? Então, eu já cheguei a atender crianças, de eu falar para os pais, eu falo, ó, mãe, ele não precisa de mim, ele tá aprendendo conteúdo na escola, ele precisa de alguém que ajude ele na parte motora, ele precisa aprender a controlar isso. Entendeu? Já aconteceu de eu ser bem sincera. Falar, mãe, vamos tirar da fono porque não tem necessidade mais e vamos ficar só comigo uma vez a mais na semana, por exemplo, né? Por isso que eu falo, o profissional tem que ser profissional, né? Comprometido e realmente saber indicar o que precisa ou não para a criança. Não é assim, tem TDAH, então é esse o protocolo de tratamento. Não. E cada criança é cada criança. Existem protocolos, existem metodologias, métodos que a gente usa, mas eu faz 6 anos que eu faço só isso. E aí eu vejo que cada criança não tem como. É uma intervenção única É para igual a aquela nutrição, é criança. personalizado, né, Marielle? Não tem como a gente estar. Exatamente. E é maravilhosa, né? E a gente sabe que dá resultado. É isso aí. Mas assim, Ju, compartilhando um pouco da alimentação, essa questão, a gente fazendo um gancho aí em relação às crianças, né? O quanto realmente isso faz diferença, né? Eu demorei muito para tomar consciência, né, de que a alimentação, ela nos proporciona uma qualidade de vida mesmo. Às vezes a gente pensa, vou fazer um plano alimentar para emagrecer. Meu filho tá um pouquinho acima do peso, vou botar. Mas não é essa questão, né? Não é esperar. Mas a alimentação realmente, ela desinflamando o nosso corpo, a gente nutrindo esse corpo. E para a criança não é diferente. Para a criança, ela também precisa dessa nutrição. Comer com qualidade, né? Ela não precisa ser uma criança como eu, que não gosta, apaixonada por salada e legumes, né? Mas ela tem que ter a consciência de que um pouco precisa para esse corpo ser saudável. E a criança, ela precisa ser ensinada, né? Então e a Marielle também. É isso aí. A gente trabalha tudo isso, por isso que eu gosto de trabalhar muito profissional, né? A gente trabalha tudo isso, que tem coisa que a gente. Quando eu vejo a criança fala isso aqui, não vou conseguir sozinho, né? É uma criança que eu percebo que é mais agitada, que não tem foco, não para, não. Então eu falo, preciso de alguém para me ajudar nessa questão do foco, da concentração da criança. Então, e o pai também ter essa atenção toda. Por isso que eu queria tanto essa live, né? Para os pais se atentarem, que isso é muito importante também, e já agir aqui, porque eu vejo isso nos adultos. E eu vejo o quanto isso dificulta a vida, dificulta a adesão de plano alimentar, dificulta a mudança de estilo de vida, justamente por isso, porque tem muito paciente que às vezes perde o foco, né? A gente tem que ficar colocando aqui de volta, mas não é nem uma coisa que eu esteja reclamando, né? Na verdade é que é uma situação que às vezes começou lá atrás e que não foi perceptível, né, pelos pais, e que depois se tornou um adulto assim, com esse déficit de atenção, com essa falta de foco, com essa falta de concentração. Sim. E aí às vezes a gente, para mudar depois de adulto, é muito mais difícil, né? A gente consegue ter mais ganhos quando a gente consegue agir ali na fase infantil ainda, né? Bom, Mariela, eu vou
tirar, eu vou encerrar nossa live, porque senão fica muito grande, eu não consigo depois baixar pra gente colocar no feed. Sim, tá ótimo. Depois de 40 minutos, a live vai, não grava mais, né? Então eu sempre tô cortando o pessoal ali. Mas que live maravilhosa. Obrigada pelas suas Muito informações. obrigada. E vamos Tá? fazer mais, conversar e conforme as pessoas vão mandando dúvidas, estou à disposição também. A gente pode fazer uma próxima de perguntas e respostas. Deixa lá a caixinha de perguntas, o pessoal vai perguntando e a gente vai responder aqui Isso, na live, tá bom? tá ótimo. Obrigada, boa noite. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês aqui conosco. A Marielle eu vou colocar o perfil da Marielle lá nos meus stories, né? Então, Marielle, muito obrigada. Grande abraço, viu? Obrigada, tchau. Tchau, tchau.